Então, como eu tinha falado para vocês, e eu nem tinha visto essa parte de slide, primeira coisa de um cliente nervoso, deixe que ele fale tudo, sem interromper. Isso é uma espécie de catarse, que significa esvaziar, livrar-se do problema. Quando o cliente chega bravo, como eu disse, às vezes nem é com você, às vezes é com a situação que ele está vivenciando naquele determinado momento, mas infelizmente a primeira pessoa que ele acha dentro dessa organização é a que realmente ele quer esvaziar e se livrar desse problema, pode ser você, este profissional que vai ter que digerir tudo sem interrompê-lo. Então, deixa ele falar, ele não vai falar mais do que 1 hora, eu tenho certeza. Deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar. Depois que ele falar, ele vai respirar, já esvaziou toda a raiva, já esvaziou toda a fúria, e aí você consegue, então, tentar ajudar ele em cima daquilo que ele está nervoso naquele momento. Jamais confrontá-lo, pois isso levaria a uma discussão cuja dimensão poderia ser incalculável. Se de repente a gente está também num estado de espírito não muito legal, e aí chega esse cliente nervoso, joga a culpa em mim, que eu nem sei o que está acontecendo, de forma alguma eu tenho que tentar confrontar ele, porque aí vai virar um auê. Ele fala, eu falo, ele fala, eu falo, e quanto mais nervoso se está, mais se quer falar. E aí nós não saberíamos dizer a que ponto que poderia chegar essa discussão. A gente vê casos aí que existe discussão que chega até a morte, né? A pessoa está nervosa, descontrolada e ela acaba fazendo algumas coisas, né, erradas pela forma de confronto. Anotar as causas da sua insatisfação, como forma de respeito ao problema e credibilidade no assunto. Então, anota aquilo que ele está insatisfeito, para que ele possa entender que você também está querendo ajudar, você está querendo solucionar aquele problema. Não só ouça, né? Você anotar é uma forma de respeito com aquele cliente. E dar credibilidade no assunto, para que ele possa realmente sentir confiança. Dar encaminhamento e seguimento ao assunto, evitando o desabor do problema, ficar maior por falta de solução a descaso. Se eu sei que eu não vou conseguir solucionar esse problema, então eu encaminho para alguém que eu sei que poderá resolver. Sabe aquele negócio de passa para um, passa para outro, passa para outro? O cliente acaba ficando muito mais nervoso. Então, se eu sei que não está em minha alçada tentar resolver esse problema, se eu não consigo solucionar, fica mais fácil eu repassar ele para que o cliente não se sinta a descaso, como se não tivesse nem aí com aquilo que ele está passando naquele momento. Ser cortês, assumindo uma postura natural. Dessa forma, não haverá passionalidade e sim racionalidade. Então, seja cortês com o cliente, ao invés de ajudar ele a falar mal do produto, do problema, é verdade, concordo com o senhor, ele vai ficar com muito mais raiva ainda, porque ele sabe que foi vendido algo para ele que você também sabia que não era bom. Então, o ser cortês com o cliente é você dizer, entendo, sim, estou entendendo, mas de forma alguma você ajudar o cliente a falar para ele que ele está com razão, que ele está certo, para que ele acabe não ficando mais nervoso com a situação. Depois a gente percebe que nós temos os clientes reclamões. Quem são os clientes reclamões? No caso dos reclamões, o procedimento aplicado pode ser semelhante ao dos clientes nervosos, com alguma peculiaridade. Veja alguns passos imprescindíveis. Os clientes reclamões é aquele que ele chora por desconto,
ele reclama porque só tem aquele tamanho, ele reclama porque só tem aquela cor, ele reclama porque a fila do caixa está lotado, ele reclama porque ele quer que embrulha de presente, mas não é a cor que ele quer. E aí a gente precisa também aplicar alguns procedimentos, porque a nossa missão é conquistar o cliente e não tentar afastar esse cliente de dentro da empresa. Atenda o cliente com cordialidade e espontaneidade. Por mais que a gente sabe que assim, chegou o reclamão, né? Aí vai jogando o dadinho para ver quem que vai atender esse cliente. Mas o importante é que esse cliente seja atendido cordialmente, né? Com saudação, bom dia, posso ajudá-lo? E com espontaneidade. Eu não posso ser aquela pessoa artificial, tem que ser aquela pessoa natural, aquela pessoa espontânea, que faz as coisas naturalmente. Escute com total atenção, sem interrompê-lo, o que ele tem a dizer. Então, se ele foi comprar um determinado produto ou um serviço, escute tudo que ele tem para falar. Principalmente as pessoas quando elas são mais idosas, elas querem um pouco mais de atenção. Então, deixa a pessoa falar, não interrompa ela e espera para ver o que ele tem a dizer sobre o produto ou o serviço. Até mesmo se de repente ele for reclamar de algo que ele comprou e que não foi satisfeito para ele. Ouça ele, não interrompa, para que ele não fique nervoso, e depois você tenta solucionar os problemas. Da mesma forma que eu disse lá atrás, anote todas as suas reclamações. Então, se ele tiver aí um monte de reclamações que você também acha que não condiz com aquilo que ele está dizendo, anota essas reclamações, passe para o seu líder, passe para seu supervisor, se você não conseguir solucionar o problema momentaneamente, para que seja resolvido por alguém que tenha um pouco mais de conhecimento naquilo que está sendo reclamado. Diga-lhe que vai analisar todos os dados para lhe dar uma resposta. E é importante, gente, dar prazo, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre o prazo. Mas deixe ele confiante de que todas as reclamações que ele fez, às vezes a reclamação nem é do produto ou do serviço, de repente até de um outro colega de trabalho. Então, fala que você vai analisar, né, aquilo que foi dito por ele e que você vai depois dar uma resposta diante das suas reclamações. Marque um prazo para contactá-lo, trazendo a solução para o seu problema. E como eu estava dizendo, não é só eu analisar, eu preciso marcar um prazo para que realmente aquilo aconteça. Porque o cliente, ele é como se de repente tivesse quebrado a geladeira, a televisão dele. Ele quer um prazo para que aquilo volte a funcionar, porque ele depende daquilo para poder colocar as coisas na geladeira dele. Ele depende de uma televisão para um momento de lazer. Então, para que esse cliente possa ter confiança, dê prazo, tá? Para que seja solucionado o seu problema. E não é só dar o prazo, cumpra o prazo estabelecido. E se você não conseguir cumprir, tente ligar antes falando o porquê. De repente não conseguiu porque tem uma peça que está em falta. Mas não deixe o cliente sem resposta. Jamais justifique. Então, se o cliente está reclamando, não tenta se justificar daquilo que ele está reclamando. Apenas ouça. O mais importante é você ouvir, mas não justifique as reclamações desse cliente. Exponha ao cliente o resultado da sua análise, com fatos e dados, pois dessa forma o diálogo não será emocional. Atender apenas o cliente satisfeito com o serviço prestado não traz mérito para o atendente. Também é importante você expor ao cliente o que você acha, tá? Não de uma forma que ele fique mais nervoso, mas de uma forma que você consiga ter um diálogo com ele. E aí é legal falar que assim, que graça teria se todo mundo gostasse só do João? O que seria dos Antônios? O que seria dos
Sérgios, né, dos Luizes da vida. E mesma coisa de eu atender cliente só satisfeito. Cliente satisfeito, ele comprou e vai embora. Ele não traz mérito para o atendente no sentido de que esse cliente reclamão pode voltar e dizer, olha, eu estava com problema, tal profissional me atendeu e eu dou o mérito a ele porque ele conseguiu solucionar aquilo que eu estava precisando.